Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Vamos comigo até o final? Vamos lá. Bom, me sinto muito privilegiado por você me dar honra aí da sua audiência, sua presença aqui comigo nesses minutos de informação. Bom, seguinte, vamos lá. Dória fez uma aglomeraçãozinha do bem ali, né? Mais de 300 pessoas para poder anunciar a filiação do filho do Covas ao partido e também declarar que ele vai ser o futuro prefeito da cidade de São Paulo. Perfeito, ok. Falando também do Dória, do toma, Bolsonaro. Falando disso, acho que ele tem um negócio que é quase que meio sexual com o Bolsonaro, né? Um desespero, uma perseguição. O cara tá dando entrevista para um portal gigantesco e no final ele não se contém, diz, toma, Bolsonaro. Bom, mas enfim, pessoal, tirando as ironias, as brincadeiras aqui, tem uma informação, algumas informações importantes. O encontro do Dória com o Maia. O Maia desceu, acho que o nível mais degradante de sua carreira política. Eu acho que o mais degradante, nem quando tem ali uma suposta conexão do nome dele naquela blacklist, né? Nem nesse momento, porque agora ele vai assumir um cargo de secretário. É isso mesmo, vai assumir uma secretaria do governo Dória. Gente, o governador de São Paulo, João Dória, PSDB, contratou nesta quinta-feira, 19, o deputado Rodrigo Maia, sem partido. O ex-presidente da Câmara vai assumir a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas da gestão tucana. A que nível desceu o projeto de poder de Rodrigo Maia? Tá acabado. Tá acabado. Em ações estratégicas aqui na gestão tucana, responsável pelas iniciativas de desestatização, parcerias público-privadas e concessões em andamento no Estado. Isso é muito bom, hein? É muito bom, comissãozinha. Com Maia no governo, Dória quer facilitar a interlocução de seu governo com políticos em outros estados. Sim, ambos buscam se fortalecer na tentativa de construir uma alternativa da terceira via para as eleições de 22. A experiência de Maia à frente da Câmara fortaleceu nele a capacidade de dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, né? Ok, essa reportagem da revista Oeste é interessante como o jogo político está ficando muito claro, né? Tem uma briga muito grande entre os tucanos. O Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração de que vai apoiar o governador de São Paulo. Isso é um grande problema para as pretensões de Aécio, que não ganha nada, não tem qualquer expressão política. Eles estão perdidos no cenário de 22, se você consegue perceber isso. Eles estão perdidos no arranjo político, nas combinações, para formarem então aí uma coalizão forte. Eu digo coalizão mesmo, porque não são só os tucanos. É uma junção do centro-esquerda, centrão, mais ou menos, né? Porque tem um representante agora em aliança com o governo, mas centro-esquerda, esquerda, extrema esquerda, que o PCO está fazendo manifestação em São Paulo pedindo o fim da polícia militar. Vocês viram isso? Manifestação em São Paulo? O PCO dizendo assim, como o Talibã expulsou no Afeganistão os Estados Unidos, nós podemos nos livrar da opressão norte-americana aqui também, e uma faixa gigante, o fim da polícia militar. Isso daí, para o Ministério Público, para os togados, não seria uma medida para desestabilizar as organizações do país? Para desestabilizar o país, desestabilizar o Estado, já que é a polícia militar? Estão pedindo o fim das polícias? Estão falando que a polícia é parte do sistema opressor? Eles não deveriam ser investigados, não deveriam ser processados? Pau que dá em Chico não dá em Francisco no Brasil não, viu? Mas enfim, nesse momento a extrema esquerda também está totalmente bagunçada. Eles não têm um representante claro. O Lula sabe que não tem força suficiente ou talvez não tenha saúde suficiente para aguentar uma campanha eleitoral, né? Não tem expressão, vai agora no Nordeste, sem expressão alguma, sendo trollado no aeroporto. Vocês conseguiram acompanhar isso nas redes sociais, tudo, né, viraliza muito rápido. Vocês viram, sem expressão alguma, muito longe de suas passagens apoteóticas na época em que ele estava em plena campanha, ou que ele estava governando ainda na sua ida no Nordeste, né? Usando muito bem os cabrechos eleitorais e tal, ele conseguia ali ter um engajamento, um envolvimento gigantesco. Agora, minguado, fraco, apático, e precisa demais aí dos institutos
frutos de pesquisa para poder ir manipulando e depois dar o checkmate final, né? Mas enfim, dentro da esquerda, dentro do tucanato, ele sabe que não existe um nome forte. Já tentaram vários e não conseguiram. Estão aí sinalizando, tentando fazer uma aposta com o governador de São Paulo, mas também não tem força alguma. A outra informação, já que eu citei o ex-presidente, ex-presidiário, né? E diz assim, ó, tô aqui num dos piores jornais que você pode acessar, mas só para mostrar a você qual é a aliança, qual é o jogo, como fica claro isso. E às vezes eu fico assustado com algumas pessoas instruídas, intelectuais, que ainda defendem esse partido, esse ex-presidiário. Meu Deus do céu, como existe isso? As pessoas foram lobotomizadas. Pois esse jornal aqui é horrível, tem muita fake news, muita manipulação. É o 247, péssimo. Mas ele diz o seguinte, ó, Lula, é uma matéria que ele fez uma entrevista aqui com um dos representantes do Hamas. Hamas é aquele grupo terror, sabe? Lembra lá de Israel, aqueles conflitos? Sim. Lembra dos foguetes, os balões incendiários? Sim, senhoras e senhores, é o Hamas. E aí você entende porque tem algum discursozinho dos vermelhinhos em relação ao Talibã, né, esses grupos libertários, o fim da opressão, Olha agora, o 247 fez uma entrevista no dia 28 de maio de 2021 com uma das vozes, uma das lideranças. Olha aqui, ó. Bassem Naim, do Comitê de Relações Exteriores do Hamas, disse em entrevista à TV 247 que o Brasil é um país central na América Latina. Ficamos muito tristes com a mudança para a extrema-direita. E Bassem Naim diz que o Hamas apoia a volta do presidente Lula, do ex-presidente, ex-presidiário. Aguarda ansiosamente. Então todas aquelas suspeitas, será que não são verdadeiras, hein? Pessoal, é o seguinte, o que nós estamos vendo é que tá muito fácil escolher, na verdade, tá muito fácil, nunca foi tão fácil no Brasil você se posicionar. Nunca foi tão fácil no Brasil você escolher um candidato. Só existe um candidato de fato que representa uma luz no fim do túnel. Sim, em termos políticos, sim, de seriedade, sem corrupção. Olha aí, nós estamos caminhando, já caminharemos para o último ano do primeiro mandato do presidente. Não houve um escândalo de corrupção. Um sequer. Isso é histórico, isso é resposta de oração, isso é resposta de posicionamento, isso é uma tapa na cara de todo esse sistema satânico que se apoderou do Brasil desde a sua gênese, desde a sua história, seu começo. E agora nós estamos percebendo, precisamos aí, gente, para mudar o Brasil mesmo, de pessoas sérias, com caráter, não canalhas, pessoas sérias com caráter, que têm falhas, que têm problemas, mas precisamos de mais uns 2 mandatos para reverter o jogo e a gente conseguir mudar, porque as instituições, o Ministério Público, as universidades foram tomadas pelos vermelhinhos. E os vermelhinhos internacionais, o Dragão Vermelho, eles continuam financiando, continuam apoiando, continuam o jogo ali no tabuleiro para derrubar peças fundamentais e usando a mídia. Então o nosso posicionamento é fundamental. Ainda que nesse momento nós estejamos nos aproximando do que Cuba está vivendo. Olha só, a Cuba acabou de aprovar uma lei, a Lei da Cibersegurança, em que categoriza as expressões, as postagens nas redes sociais como um crime à ordem, a estabilidade das instituições do governo. É muito semelhante ao que os ministros togados estão dizendo. A lei que eles estão criando, não existe lei, mas eles estão criando, estão rasgando a Constituição e muito semelhante. Aqui no Brasil, deputado, presidente de partido, youtubers, qualquer pessoa que se posiciona contra as iniciativas ou que pensa, ou que raciocina, ou exerce o seu direito velado pela Constituição, de expressão, sua liberdade de expressão. Essas pessoas são presas, são cerceadas, são punidas, são banidas. Do mesmo modo, agora Cuba cria uma lei por causa da internet. A internet deu notoriedade à calamidade que é Cuba, como o povo sofre e, inclusive, deu velocidade para as manifestações que ainda estão acontecendo, embora as pessoas estão sendo reprimidas. E os Estados Unidos sinalizaram que querem liberar sinal de internet para Cuba, para a ilha.
E aí, automaticamente, a Cuba lança essa lei de cibersegurança. A mesma lei que o PT disse que criaria aqui no Brasil, regulando a internet, cerceando a informação, sendo patrão do Ministério Público, como o próprio ex-presidiário disse, sendo patrão da Polícia Federal, como o próprio ex-presidiário disse, como lei que ele queria aprovar enquanto eles estavam no poder, tentar até o último minuto com a Dilma, que é fiscalizar a mídia, censurar os jornais, mas já estão fazendo isso. Os vermelhinhos fazem isso usando os seus pares togados. Preste atenção, isso é muito importante. Espero que você tenha gostado dessas informações. Se for relevante, pega esse link, pega esse vídeo, coloca nos grupos aí dos seus apoiadores, né, de conservadores, patriotas e aqueles que já despertaram a abrir os seus olhos. Mais uma vez, se for relevante, compartilha. Se você quiser também ampliar a parceria com o canal aqui, vai aqui embaixo, se torna um membro. Se está me assistindo no Facebook, se torna um apoiador. Beijo no coração, valeu pelo apoio, tchau, tchau.